Paz do Senhor, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração e eu quero ler no Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo de Davi e o título dele traz o seguinte: Deus, na minha Bíblia, né? Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que livre dos males. Aí ele diz assim no Salmo 40, 1 e 2: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Bom, se nós analisarmos a vida de Davi, nós vamos ver que Davi ele era o menor da sua casa, né? Muito provavelmente ele não era bem quisto entre os seus irmãos, ele era o mais novo dos seus irmãos. Pode ser, né? Tem um salmo que ele diz que em pecado ele foi gerado e tal, por ele ser diferente dos seus irmãos. Há quem diga que ele talvez não era filho ali de pai e mãe, né? Dos seus irmãos, talvez também ele era ruivo, um pouco diferente. Mas não vem ao caso entrar nesse detalhe, né? Mas na verdade ele foi sim escolhido por Deus porque tinha um coração diferente. Ele tinha o seu coração voltado para Deus, apesar dos vários erros que ele cometeu, né? Ele não foi uma pessoa perfeita em si, mas ele aprendeu a depender em Deus, e ele é um exemplo de um servo que, apesar das suas falhas, né, ele não inventava desculpa. Ele se voltava para Deus, reconhecia as suas falhas e permanecia na presença de Deus. Notemos que o Salmo 40, ele diz que esperou com paciência no Senhor. E ter paciência não é algo fácil, né? E ele esperar com paciência, mesmo às vezes você não tendo uma resposta positiva, ele ainda continuou, ele perseverou, né? Por exemplo, um erro grande de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que foi sucedido por Davi, foi justamente não ter paciência quando na batalha ele não poderia, né? Saul não poderia sacrificar, e ele havia necessidade de esperar o profeta Samuel, e ele mesmo fez um sacrifício. E interessante que quando ele termina aquele sacrifício, aí Samuel chega e perguntou: o que você fez? Ele falou: não, o senhor estava esperando, eu fiquei com medo, o senhor estava demorando, eu fiquei com medo e acabei sacrificando. Então foi uma das coisas que Deus também o rejeita, porque ele não obedecia, né? Ele queria fazer as coisas do seu jeito, não tinha paciência, não confiava literalmente em Deus, e por conta da desobediência, da falta de fé e confiança em Deus, Saul foi rejeitado. Mas Davi não. Davi, apesar dos seus erros, ele tinha um coração voltado para Deus, e ele sabia que Deus é quem cuidava dele. E tudo que ele tinha, mesmo depois que ele chega ao reinado, que ele passa a reinar, ele tem consciência de quem ele era e de quem Deus é. Ele era simplesmente um instrumento na mão de Deus, e ele deixa isso claro em todos os seus salmos. A gente vê a sinceridade de Davi, e tanto que ele se humilha diante de Deus, e tanto que ele reconhece de fato quem ele é e quem Deus é, né? Porque ele era apenas um servo, por mais que ele tivesse um grande poder, muita influência sobre Israel, né? Por ser um monarca ali, por ser o rei de Israel, e talvez o rei mais esplendoroso. É claro que Salomão, seu filho, acredito que Israel chega ao auge ali, né? Mas tudo por conta de Davi, que Davi ele ele revoluciona, né, o reinado. Então ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele fala que de fato Deus inclina para ele e ouvir, né? Ouvir é Deus prestar atenção e agir em favor de Davi. Ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, quando nós confiamos em Deus, Deus sempre vai nos tirar de um lago horrível, de um charco, né, de lodo. Se nós observarmos a vida de Davi, nós vamos ver que Deus livrou ele de urso, de leão, de gigante. Deus livrou ele de Saul,
Deus livrou ele do seu próprio irmão, do seu próprio filho, né? Absalão, que tentou matá-lo para ficar com o reinado. Então nós observamos que a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele. Como ele ora aqui, né, no versículo 11, ele fala, ó, não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males, olha, sem número me têm rodeado, e as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Esse versículo ele é muito forte, porque ele fala que males o cercam de todos os lados, né? Tem rodeado ele, e ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele tem inúmeras falhas, e essas falhas, fala, ó, eu não posso nem olhar para cima, porque eu sei a minha situação. Por mais que ele era um homem segundo o coração de Deus, quanto mais próximo de Deus nós chegamos, mais nós observamos a nossa miserabilidade, a nossa condição de pecador, de ser humano falho, né? Porque a nossa natureza é caída, e se nós não tivermos o controle dela numa vida voltada a obedecer a Deus na oração, na palavra, nós vamos observar a podridão do ser humano. Então ele fala que ele tinha praticamente vergonha de olhar para cima. Ele fala, são mais numerosos do que o cabelo da minha cabeça, as minhas falhas, as minhas iniquidades, os meus pecados. Mas ele confiava no Senhor e ele pedia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque misericórdia Deus não permitir que nós recebamos aquilo que merecíamos, né? Deus nos abençoar, mesmo nós não merecendo, e ele clamava isso, né? Se nós observarmos aqui todos esses versículos, né, eu iria demorar um tanto, mas eu fiz algumas observações, e o versículo 4 diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bom, bem-aventurado é feliz. Então, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Porque existem salmos, né, que dizem que uns confiam em carro, outros em cavalos, né? Uns confiam na riqueza, outros confiam na sua capacidade intelectual, outros confiam no cargo que estão exercendo, mas feliz é aquele que confia no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra, só Ele tem, né, palavras de vida eterna. Então quem confia em Deus, ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Aí ele diz, no versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Esse era o segredo de Davi. Olha, ele diz, deleito-me em fazer a tua vontade. Ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus, por mais que é difícil, né, renunciar às nossas vontades e servir a Deus com um coração verdadeiro. Davi tinha alegria em fazer a vontade de Deus, e ele diz, assim, a tua lei está dentro do meu coração. É bem verdade que lá na frente, no versículo 12, ele fala que as iniquidades, né, estavam, mas ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus, e isso é algo maravilhoso. No versículo 17, aliás, no versículo 13, diz assim, ó, digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa em meu auxílio. Ele pede, né, já aqui desesperado. Lá no início ele fala, esperei com paciência no Senhor, mas ali no versículo 13 ele já fala, Senhor, apressa-me, né, porque é natural que nós sintamos, né, quando estamos rodeados de males, quando estamos passando por dificuldades, por mais que Deus esteja no controle, a nossa fragilidade humana pensa, né, a gente pode até pensar que nós vamos sucumbir, que nós não vamos conseguir suportar. Então ele pede desesperadamente aqui para Deus auxiliar. E no versículo 17 ele diz o seguinte, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Olha aqui, um homem que era um dos homens mais poderosos da época que ele vivia, ele dizia que ele era pobre e necessitado. É bem verdade que no início, né, da sua vida, ele foi, sim, pobre e necessitado, mas aqui ele tem consciência de quem ele é como ser humano. Mas como que ele era pobre sendo rei de Israel, sendo uma das pessoas mais influentes? É bem provável que quando ele escreve esse salmo,
ele já poderia ter sido, creio que ele já teria, já era rei ungido, mas ele demorou muito tempo para reinar de fato, né? Mas ele tinha consciência de que ele era pobre e que ele necessitava de Deus. E ele só conseguiu ser o que ele foi porque ele tinha essa consciência de quem ele era e que ele era apenas um instrumento de Deus para abençoar o povo de Israel. E ele diz: mas o Senhor cuida de mim. Deus é que dera livramento para ele contra o urso, contra o leão, contra o gigante. E é Deus quem dá livramento para nós em todas as nossas lutas, as nossas batalhas, porque Deus cuida de todos nós. Deus cuida de mim, Deus cuida da sua vida, e é importante que você entregue a sua vida a Ele e deixe que Ele tome conta de tudo. E Ele diz: tu és o meu auxílio. Deus, Ele sempre nos auxilia, o meu libertador. Ele nos livra de todo mal e nos dá a vida eterna. Não te detenhas, ó meu Deus. Então ele agradece a Deus porque ele confia literalmente em Deus e sabe que Deus irá abençoá-lo e guardá-lo. E ele terá sempre a vitória, como teve a vitória, porque Deus estava com ele. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.